A mãe nos dá o sinal de que a vida vai continuando, não obstante há muitos que são ceifados nesta pandemia. Esse sol que se levanta neste domingo, trazendo a beleza da sua luz, para nós cristãos simboliza o Cristo, vivo e ressuscitado. A certeza de que esta realidade, por mais dura que seja, e precisamos lutar muito, precisamos cuidar muito da vida, mas por mais dura que ela seja, ela não é a última realidade. Mas sim descortinamos diante de nós a esperança de que Ele venceu. A morte foi vencida e também assim com Ele nós vamos vencendo a cada dia, a cada instante, morrendo para muitas coisas e também contemplando o mistério da morte ao nosso redor, mas fazendo o caminho para que também com Ele passemos sempre para um momento melhor, para uma vida nova, para novas oportunidades. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada dos Atos dos Apóstolos, narrando para nós o início da nossa igreja, as primícias da nossa fé. E o texto tão bonito hoje fala de Pedro, que antes estava morrendo de medo de tudo que tinha acontecido com Jesus. Ele mesmo que por medo da morte tinha negado o Mestre diante de todos. Agora, experimentando a ressurreição de Cristo, se torna um grande anunciador da vida, a vida em Cristo. Mesmo que por isto ele tenha que enfrentar lutas e provações, perseguições, mas convidando a todos a reconhecer o erro que tinham feito ao terem matado, crucificado e matado a Jesus de Nazaré. Mas que agora Deus perdoava a ignorância daquele povo e das autoridades, desde que eles se convertessem, mudassem de vida. Também hoje, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter uma escolha como cristãos. Muitas estruturas e situações no mundo continuam ainda julgando injustamente, condenando, matando e crucificando a Jesus Cristo. Pode ser por ignorância, mas há uma consequência como cristãos de que precisamos agora mudar e colocar-se ao lado da vida sempre, da justiça e do bem. Não podemos tapar os olhos com a peneira, como diz o ditado, e não reconhecer hoje também a escolha que devemos fazer pela vida. Esta vida que Cristo nos mereceu. Como disse a segunda leitura, aquele que Deus o Pai nos deu como caminho de perdão de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado. E como fazer isso, diz João? Guardando a palavra dele. Quando nós guardamos esta palavra de Deus, que é Jesus Cristo em nosso coração, diz o apóstolo que o amor é plenamente realizado. Há um amor maior, meu irmão, minha irmã, que nós não vamos encontrar em nenhuma estrutura, situação, pessoa, a não ser naquele que é o amor pleno e que se revela na força da palavra dele, que aqui estamos a ouvir e a partilhar. E assim chegamos no coração, que é o Evangelho, na liturgia da palavra. É interessante que Jesus, diz o texto,
abriu a mente deles para compreender tudo o que estava acontecendo e tinha acontecido com Jesus e agora com os discípulos. Nós sabemos que quando passamos por alguma dificuldade ou provação, alguma situação difícil na vida, talvez na hora a gente não compreenda muito bem. E foi o que tinha acontecido com os discípulos. Eles ainda estavam atordoados, eles ainda estavam decepcionados, não estavam compreendendo as coisas que estavam acontecendo. Mas com a presença do ressuscitado, eles começam a entender tudo o que aconteceu com Jesus na perspectiva da salvação de Deus para com a humanidade. A importância da releitura da vida, a importância de perceber os fatos, os contextos, à luz da fé, para que a gente vá descobrindo os desígnios amorosos de Deus na vida pessoal, na vida da família, na vida da humanidade. Que esse tempo pascal seja, portanto, um tempo de iluminar a nossa mente, o nosso pensamento, com a força do ressuscitado. Relendo tudo o que nos acontece e está acontecendo no mistério da vida, morte e ressurreição de Cristo. E eu termino dizendo desta cena bonita também do Evangelho, que Jesus primeiro mostra-lhes as mãos e os pés, marcados pelas feridas, expressão do seu amor profundo, as mãos e os pés. Hoje somos chamados a ser no mundo, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres que tenham as mãos e os pés de Jesus Cristo, trazendo também as marcas do nosso sofrimento, das nossas lutas, mas há muito o que se fazer quando dizemos que somos cristãos de verdade. As mãos que cuidam, as mãos que tocam, as mãos que se entrelaçam, as mãos que partilham, as mãos que curam pela proximidade, pela atenção, os pés que vão em direção de um caminho novo, os pés que não nos deixam acomodar-nos nesta vida, mas fazer alguma coisa para que esse mundo seja um pouco melhor depois que eu dele tiver partido, como Jesus o fez, nossas mãos e os nossos pés. E por fim, quando ele pergunta aos discípulos, e hoje pergunta a você, pergunta a mim, agora, vocês têm alguma coisa para eu comer? É tão bonito pensar que em cada partilha, em cada refeição, é o ressuscitado que acontece de novo quando nós nos dispomos a colocar em comum a vida, os bens, a comida. Não é à toa que o maior sacramento da igreja é uma refeição, é a Eucaristia. Jesus não é um fantasma que apareceu, não é um espírito que eles viram, mas alguém concreto e pede aquilo que ele sempre fez, a refeição, o banquete da vida. Portanto, termino hoje, há tantos que estão aí nas ruas da nossa grande cidade, nas periferias existenciais, na sua família talvez, seu vizinho, perguntando: você tem alguma coisa para eu comer? Não se trata apenas do alimento material, sim, também este é muito importante agora mais do que nunca. Mas eu posso dizer que a minha vida alimenta os outros. É partilha, é comunhão, é Eucaristia,
é ressurreição. Que o silêncio agora nos ajude a mergulhar um pouquinho na alegria do ressuscitado, na esperança de vida nova e de tempos melhores.